Oi, oi. Oi, oi. Quem vai chegando vai clicando aí no coraçãozinho do Insta, que é para ele avisar. Muito bem, Luciana. Ímpar vida e carreira. Muito bem. Vamos lá. Lili, que delícia. Já fez a travessia. A Lili tá vindo para Bahia. Daniela, Fernando, Fábio, bom dia, queridos. Vamos trabalhar. Bota os coraçõezinhos aí, que eu agora aprendi que os coraçõezinhos avisam para os nossos amigos do Insta que a gente tá aqui. Então, aí Lili, Helena, Vander, vamos lá, gurizada, vamos lá. Tô com a minha malinha aqui. Será que é? Esqueci, não. Tá aqui. Então vamos lá. Desluca. Fecha os olhos. Inspira e expira. Colocando mais ênfase na expiração, galera. Criando espaço para o vazio sagrado da transformação. Inspira e expira. Alinha aí, coluninha reta, prontos para o trabalho, vamos lá. Aproveita aí, convida os amigos, compartilha. Avisos. Hoje, terça-feira, então, a gente vai ter a Lu Saldanha, a Luciana Saldanha, da Ímpar Vida e Carreira. E amanhã, quarta-feira, a gente vai estar às 20 horas. De manhã não vamos estar aqui no Bororó Educação. De noite, sim, a gente vai estar no Pratique Prana. Quinta-feira a gente vai estar com a Ingra Liberato. E quinta-feira de manhã aqui no Bororó Educação. Quinta-feira de tarde a gente vai estar no Zoom do grupo de apoio emocional, das 15h30 às 16h30. Pode convidar toda a família, como eu chamo, a família é bem importante, hein? Convida a família e os amigos, que a gente tem 100 cadeiras, né? Um monte de lugar. E sexta-feira de manhã a gente vai estar aqui, né? E a semana que vem a gente vai estar terça e quinta aqui no Bororó Educação. E quarta-feira eu faço assim, porque é de noite. A gente vai estar com a gurizada do Pratique Prana. Doris, bom dia, querida da Dinda. Então vamos lá. Lu, prepara aí. Prepara aí que eu já vou te chamar. Acolher quem somos frente aos fatos. Nossa cartinha de hoje. Gurizada, lembrando que, né, essas cartas saem daqui. Esse material está sendo preparado para e-book. E a gente tem o nosso maravilhoso, o mimoso, uma menina dos meus olhos, que é o A Vida Como Ela É, que você pode pedir para baixar aí, tem pelo Insta, tem um botão, né? E também pedir o nosso material didático, que a gente envia, que é essa paradinha aqui, uau, essa aqui, com essa aqui. Pedir para entrar no nosso lista de transmissão, que eu aprendi com o Fábio que o nome é lista, não linha. É que eu sou da época das linhas telefônicas, eu adoro linhas. Então, a lista de transmissão para que você fique ao par das nossas gracinhas. Vamos embora, então. Acolher quem somos frente aos fatos. Os fatos são eventos que acontecem no espaço público e terão tantas interpretações quantas forem as pessoas que os terão observado. Poderá existir em muitas ocasiões certo consenso. Apesar disso, o significado do acontecimento apresenta cores e nuances absolutamente particulares a cada um de nós, configurando quem estamos sendo. Então, não tem jeito. E é maravilhoso, quer dizer, quando alguém diz, tá, mas o que aconteceu de fato? Bom, o fato é algo bastante discutível, né? A gente procura descrever o fato, porque as interpretações são absolutamente singulares, né? E o Nietzsche tem um posicionamento muito lindo a respeito disso, né? Sobre as interpretações dos fatos, né? Que é o que de fato rege a nossa vida, são as interpretações, né?
Às vezes, essa revelação é profundamente desconcertante. Porém, acolher os fatos e quem somos frente a eles faz parte do aprendizado e da construção da arte de se fazer feliz. Então, todo o pessoal da CNV, né, Comunicação Não Violenta, a gente aprende a descrever o fato. Só que a gente aprende a descrever o fato segundo a nossa ótica, né? Mas é importante que a gente tenha essa ocupação. Eu quero descrever o fato, né? O fato é que é uma porta de 2 metros de altura por 1 metro de largura, ela é de ferro, ela é pintada de branco, enfim, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é dizer, é uma porta feia, cara, é uma porta feia, é uma porta grande, né? É uma porta grande, é uma porta linda. Bom, né? Esse não é um fato, isso é uma interpretação sobre. E nas relações interpessoais, isso fica uma diferença abissal, né? Então, a Lu Saldanha hoje vem conversar conosco sobre a infelicidade no trabalho em tempos de pandemia. É forte o assunto. O que você entende por acolher os fatos e quem somos frente a eles? Então, vamos chamar a Lu. Lu! Aqui. Responda essa perguntinha e nos fale um pouco como é que ela vê essa infelicidade no trabalho em tempos de pandemia. Oi, bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia, querida. Quando eu te vi hoje, quando eu te enxerguei, eu já comecei a ficar feliz. Já comecei a rir. O poder dos encontros, né, Cris? É verdade, é verdade. Bom dia, pessoal, para todo mundo também que está nos assistindo. Muito bom. Que está nos ouvindo e nos vendo, né? Muito bom, é uma honra, é uma honra. Lu, então, olha a pergunta que tocou para ti. O que você entende por acolher os fatos e quem somos frente a eles? O que você entende por acolher os fatos e quem somos frente a eles? Tá. Bom, na verdade, assim, deixa eu me apresentar primeiro, né, Cris? Porque eu acho que é importante. É verdade, Lu. Eu sou a Luciana Saldanha, né? Eu sou proprietária da Impar Vida e Carreira, né? A minha formação é em psicologia e eu hoje trabalho com psicoterapia e com aconselhamento de carreira. A minha especialização é aconselhamento de carreira, tá? Eu acho que a live de hoje é um convite para que todo mundo possa fazer uma reflexão sobre a possibilidade de nós sermos felizes, né? Teve uma psicóloga, amiga minha, que me perguntou assim, tá, mas por que vocês vão falar de infelicidade? Por que a gente não vai falar de felicidade no trabalho? Eu disse assim, porque é muito raro alguém nos procurar, tanto para psicoterapia quanto para aconselhamento, porque estão felizes no trabalho. Em geral, as pessoas me procuram porque estão infelizes. Mas não tenho dúvida nenhuma que a gente vai falar muito hoje da possibilidade, de quais são as possibilidades da gente ser feliz, né? Como é que a gente consegue pensar em ser feliz? Acho que isso é muito importante, assim. Então, eu vou fazer toda uma construção e vou responder essa tua pergunta, tá, Cris? Mas eu acho que tem uma construção para fazer para chegar lá. Eu estou bem conectada com a pergunta. A felicidade é possível. É possível, né? E de uma forma para cada um de nós. Ela nunca vai ser igual, né? Então, o primeiro ponto é assim, existem pesquisas, vocês sabiam, que indicam que mais de 80% da população brasileira se diz infeliz na sua condição atual de emprego? Né? Eu uso uma frase que em algum momento eu
a encontrei, que é de uma autora desconhecida, que eu acho que é uma frase brilhante, que diz o seguinte: o slogan da Impar é um pouco isso, né? Não existe trabalho, nem vida e nem relacionamento ideal. Existe a gente analisando, sentindo, decidindo e sabendo a hora de sair, ficar, mudar o nosso ponto de vista, as nossas relações e a nossa história. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente vai refletir sobre infelicidade, é pensar em autoconhecimento, em quem nós somos em cada uma das situações que nós vivemos. E eu acho que a carta tem tudo a ver com isso, né? Porque as pessoas pensam de uma forma simplista na questão da infelicidade, né? Eu recebo com muita frequência pessoas, e não uma única vez, mas várias vezes, que num mínimo, com o sintoma de infelicidade, resolvem mudar de emprego. E eu acho que a equação, ela é bem mais abrangente do que simplesmente resolver mudar, né? Sim. Muitas vezes a gente precisa se olhar. Eu dou um exemplo de um profissional que uma vez me procurou com a seguinte questão: era a terceira vez que ele me buscava para a recolocação. E aí, quando eu sempre perguntei e sempre deixei ele fazer o que ele queria, né? Mas quando chegou a terceira vez, ele me disse: não, porque eu não tô... E sempre era a mesma queixa. A relação com o chefe tá ruim. Então, primeiro emprego, relação com o chefe ruim. Segundo emprego, relação com o chefe ruim. Terceira vez, relação com o chefe ruim. Eu olhei para ele e eu convidei, eu só fiz um convite para ele, não é deixei, eu convidei ele, eu digo: escuta, sempre é a mesma razão da busca e da troca de emprego. Quem sabe a gente investiga melhor a forma como tu te relaciona com os teus gestores e quem tu é frente aos teus gestores, né? E aí se começou um processo de psicoterapia e não de mentoria para a recolocação. Porque ele foi para casa pensar e se deu conta que ele precisava olhar a forma como ele estava se relacionando nas questões de trabalho, né? Então, eu acho que sempre fica um convite para a gente olhar como é que a gente está sendo também, né? Muitas vezes a felicidade, a infelicidade, ela está muito relacionada com a forma como a gente gerencia as nossas emoções, como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente interage com os outros também. Tu concorda, Cris, com isso? Com certeza, com certeza. Lu, eu estava, assim, ontem eu fiz uma defesa a respeito das nossas relações de trabalho, que tem que ver, uma defesa no sentido de defender a ideia de que as nossas relações de trabalho são muito importantes, porque elas representam uma extensão daquilo que a gente projeta como sendo o nosso melhor, ou seja, nós somos uma cultura que investe na racionalidade, né? E, assim, agora entrou a Lu Costa, né? A Lu Costa é médica, né? Lu, beijo grande, Lu! É uma palavra, assim, carreira, né? Uma carreira brilhante como médica, né? Até que um dia, eu conto isso porque tenho convicção absoluta que isso é uma confissão do espaço público da Lu, ela conta isso, então eu me sinto autorizada a contar uma parte da história da Lu, que é que um dia a Lu encheu o saco daquele formato, né? Daquele formato tênis na malinha, viajando pelo país, dando palestra e botando tênis na malinha para correr, né? comendo comida assim, né, em restaurantes e tendo uma vida completamente
ou completamente não, mas muito, muito voltada para o seu trabalho. Até que um dia a Lu achou que isso não estava bem e foi fazer um outro investimento, né? Que passou então pela yoga e hoje a Lu, além de ser médica, é médica com formação em Ayurveda e também é instrutora de Kayut Yoga. Então, nós fazemos mudanças nos nossos trabalhos por conta de a gente investe tanto, e desde a nossa escolaridade, né, Lu, as nossas famílias, elas ficam muito... a Bel está dizendo que para mim afastar a máquina, porque a minha cabeça está cortando. Então, assim, nós temos um envolvimento, investimento intelectual nesse mundo racional desde pequenininhos, né? Então, a gente vai para a escola e passa uma vida inteira estudando e se debruçando sobre esse mundo intelectual, racional, que vai vir a ser um mundo laborativo em geral para muitos de nós, né? Então, a gente, além da gente passar muitas horas no trabalho, nós trazemos todas as nossas, a nossa narrativa, a nossa biografia familiar e nós projetamos nas relações de trabalho, né? Então, é um negócio que é meio assim, né? É meio que nem casamento, que eu digo, que tem uma frase maravilhosa que, assim, é um submarino, né? É um submarino. Porque o casamento é um negócio que anda em umas profundezas, né? E a galera faz tudo junto, né? Então, é os filhos, é o dinheiro, é a casa, é muita coisa junto. É um troço que, né? Se a gente não cuidar dos nossos casamentos, eles vão naufragar. Eles vão pro saco. Então, assim... E, Cris, eu acho que tu usou um exemplo muito bom. Eu sempre comparo a relação de trabalho com um casamento. A dinâmica, como a forma se estabelece, ela é muito parecida com um casamento. E é muito importante as pessoas também perceberem que as relações, no geral, elas têm início, meio e fim, e que não é o fim do mundo isso. Sim. Né? Eu não estou com isso fazendo apologia a trocar de emprego, porque, na verdade, assim, não é só de emprego, é de carreira, né? Porque o momento é um momento muito delicado. Eu acho que a gente tem que avaliar muito bem qual é o passo que a gente vai dar, porque o tempo médio de recolocação hoje, ele é maior. As pessoas podem ter dificuldade de recolocação. Então, eu sempre oriento que, nesse momento, se puder segurar um pouquinho a onda e planejar a mudança e a transformação de carreira para um momento um pouquinho mais na frente, ok. Agora, quando as relações estão insustentáveis, bom, só que a tua orientação e a minha, pelo que eu estou entendendo, nós falamos a mesma língua, né? É que primeiro a gente se olhe, a gente se perceba, né? E se investigue nas relações. Porque eu percebo muitos casos de pessoas com dificuldade de enxergar a realidade das coisas, com uma tendência muito grande, assim, de idealizar como é que é ser feliz no trabalho, né? Então, assim, bom, ser feliz no trabalho é tudo estar perfeito sempre. Não vai estar tudo perfeito sempre, porque a gente não é perfeito, e os nossos gestores não são perfeitos. E a gente está lidando, pelo menos hoje, neste momento, a gente nunca lidou de uma forma tão direta com o que não é controlável na vida. Tem pessoas me procurando que me dizem, Luciana, estava tudo bem, eu ia decolar na empresa esse ano. Um gestor na área comercial, que as vendas caíram completamente e que não depende mais dele o resultado. Tem toda uma conjuntura política, econômica, de saúde que está impedindo que ele avance, né? Uhum. Eu ontem ouvi de uma pessoa, eu achei muito legal, a pessoa falou assim, agora vai ter um incentivo para as pessoas ficarem em casa, porque elas vão receber lá um valor do governo e tal.
E então vai se ter cada vez mais problema de mão de obra. Eu falei, não, com certeza que não. As pessoas que querem ficar em casa e que podem ficar em casa, e que conseguem ficar em casa, e que conseguem se equilibrar com um auxílio do governo, que isso para elas é o suficiente, tá ótimo, tá ótimo. Acontece que tem uma galera que não quer só grana, que não quer o mínimo da vida. Tem uma galera que quer mais da vida. E essa galera que quer mais da vida, então, vai aproveitar a oportunidade e vai se colocar a serviço do seu trabalho, do seu propósito de vida. Então, nós estamos entrando, já estamos, né? E vamos entrar numa situação social, econômica, política de muito tensionamento. E tá bem, porque se é isso que nos cabe, tá bem. Vamos atravessar da melhor maneira possível. A minha militância política como cidadã é essa. É a militância da saúde emocional. Essa, para mim, é a guerrilha que realmente vale a pena. É a gente se manter saudável e atento ao nosso ambiente, tanto do mundo interno quanto do mundo externo, para que a gente se movimente minimamente, não dando um tiro no pé e não tendo uma atitude tola de achar que a vida eu agora estou com essa manta aqui, me lembrei assim de um arco-íris, assim, de uma coisa colorida, de uma coisa bonita. É também, mas tem muitas zonas extremamente sombrias na nossa vida e é importante que a gente humildemente reconheça isso. Eu ontem falava na live, Lu, que as relações de trabalho, elas são o nosso reconhecimento social de valor, que além do dinheiro ser esse reconhecimento, as relações de trabalho, elas são percebidas por nós como relações mais confiáveis, no sentido de que não é papai, mamãe e filhinhos. Então, quando a gente é reconhecido por um colega de trabalho, ou por uma coordenação, ou chefia, ou sei lá eu, o nome que estiver, a gente se sente muito bem, porque aquilo é confiável, né? Não é da família. E isso faz com que nós tenhamos muita idealização sobre as relações de trabalho. Sem nos darmos conta que a nossa bagagem está recheada de papai e mamãe. Eu percebo muita idealização. É muito comum as pessoas procurarem insatisfeitas e quando a gente vê o que está por trás dessa infelicidade, a gente percebe uma grande idealização. E não é só a idealização do outro, é a idealização de nós mesmos, né? Isso. Por exemplo, eu tenho uma profissional que eu atendo que ela tem muita dificuldade de lidar com com o quanto ela é falível, quanto ela também erra. E toda vez que ela é chamada a atenção por alguma coisa que ela não consegue fazer com a perfeição que ela imagina que deveria, ela resolve que ela quer ir embora do trabalho. Ela resolve que quer ir embora. Então, demite mais uma empresa porque ela se depara com o quanto ela é imperfeita. E o quanto é importante se dar conta que não vai ser tudo perfeito. Não vai ser em lugar nenhum tudo perfeito. Mas eu acho que tem uma outra questão, Cris, que é bem importante, assim, para também aliviar um pouco as pessoas da culpa que elas têm, às vezes, de não querer mais sustentar um vínculo de trabalho, porque elas não estão mais felizes. Tem muita gente que não se dá conta que, assim, não tem problema, às vezes, nenhum com uma empresa e nem com quem tu é, né? O que acontece é que o mundo gira, a vida dá voltas e a gente muda. E, às vezes, na nossa mudança, não tem mais lugar para um determinado tipo de relacionamento. Então, aí a gente precisa mudar mesmo. Então, assim como tem muita gente que idealiza muito,
que com a coisa do querer controlar tudo e de idealizar, fica sempre achando que está infeliz, porque a felicidade ela é algo transitório. A gente tem momentos de felicidade, a gente não fica feliz o tempo inteiro. Né? Mas tem pessoas que também, com a evolução que tem na vida, tem coisas que já não dá mais para ela. Então, por exemplo, aquele lugar que ela foi tão feliz uma vida inteira, às vezes 15 anos, de repente, daqui a pouco, eu não estou mais feliz aqui. Né? A gente pode se rever a todo momento. Né? Lu, olha só, tu disseste duas coisas que para mim são fundamentais e tem duas colocações aqui. Primeira, eu quero dizer, sim, Narcisa, tu tem toda a razão. O auxílio que o governo alcança é o nosso dinheiro, não é do governo. Sim, o governo seria bom que ele fosse o gestor das nossas riquezas, né? Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Então, sim, tem razão, o dinheiro é nosso. O Edu está perguntando, Eduardo Chefe. Olá, me ajudem a compreender a diferença entre a relação entre projeção e idealização do trabalho. Então, assim, Edu, a idealização ela é um processo psíquico intramuros que acontece dentro de nós, é nós. A projeção é quando a gente pega esse conteúdo anímico, psíquico, e a gente projeta lá fora, né? Então, a brincadeira é projeta que a tela é grande. Né? Então, a idealização é um funcionamento interno. E a projeção é esse ato de projetar, de retirar de dentro de si e tentar colar na realidade material. Né? Então, a projeção, ela é fruto de uma idealização ou não, igual tu tá tirando algo de dentro de ti e botando para fora. Eu não sei se isso te ajuda ou te atrapalha, né? A Lu Costa diz, felicidade pode incluir a tristeza, né, gurias? Isso. E aí eu ia dizer o seguinte, Lu, eu sempre peço, assim, licença para o meu rigor teórico, quer dizer o seguinte, a felicidade, ela não é um estado. A felicidade é uma estrutura do ser que vai sendo esculpida quando a gente descobre, quando a gente retira de nós os excessos, nós nos descobrimos na nossa essência felizes, né? Felizes existencialmente. Só que essa felicidade, que é uma estrutura, ela tem muitos sentimentos. E esses sentimentos podem ser de alegria ou de tristeza. Então, eu entendo perfeitamente o que tu diz, que a felicidade é um estado, ela não é permanente. Só que a minha defesa é de que, sim, a felicidade possível é um estado, é uma estrutura permanente, que é uma resposta muito mais existencial do que circunstancial, tá? E aí a Lu pergunta, a felicidade abarca a tristeza e a alegria. Então, eu estou com uma felicidade triste quando eu decido algo que me é feliz, porque é da minha essência, e que vai me levar a uma série de renúncias. Por exemplo, eu olho para mim e me reconheço com uma felicidade triste quando um casamento termina. Seja esse casamento com pessoas, com ideias, com coisas, com modos de vida, com rotinas, com trabalhos, né? E aí, tinha mais uma colocação aqui, não sei se ajudou, Edu. Puxa, eu acho que vivo isso, mas a confiança para dar um passo decisivo é difícil. Então, Lara, isso é super importante, que é o seguinte, tudo bem não estar feliz o tempo todo, assim, é não se perceber feliz, né, o tempo todo. Tudo bem, tudo bem. Olha só, mas pode se perceber feliz e triste. Então, se a gente amplia o conceito da felicidade, e por isso esse livro, né? A Felicidade Possível, fala de uma estrutura. Então, a psicologia do yoga vai dizer o seguinte, a gente vai cavando os nossos níveis, né? Então, tem a ignorância, as identificações,
os apegos, as aversões, o medo, que são as causas do sofrimento. E se a gente continua a se esculpir, depois do sofrimento vem uma felicidade, um contentamento existencial. Então é importante que a gente olhe para nós, e a Lu, com essa experiência importante de acompanhar pessoas que, de uma certa forma, tentam facilitar o caminho, atalhando pelo mundo profissional, que jamais vai dar conta da subjetividade, da interioridade do sujeito. O trabalho é muito importante e quando a gente consegue ter um trabalho que é o Swadharma, que é a nossa missão no mundo, maravilhoso. Mas a vida é para isso, a vida é para procurar esse lugar. Então, a grande verdade, quando a gente pensa, né, Cris, talvez a gente possa falar que a satisfação e a insatisfação, elas são transitórias. A gente nunca vai ter um momento totalmente né, que a gente está totalmente integrado. Por isso, porque a forma como a gente gerencia as nossas emoções, a forma como a gente se relaciona, como a gente interage com o outro, ela determina esse nível de satisfação e insatisfação, né? E realmente, eu vejo assim que as causas mais comuns de procura por aconselhamento de carreira são porque às vezes a gente idealiza muito as relações de trabalho, né? Muitas vezes a gente repete os mesmos conflitos que a gente vivencia na família, nas relações de trabalho, e isso torna muitas vezes impossível a gente conseguir ter algum nível de satisfação, né? E as pessoas, em geral, realmente deslocam e colocam a culpa no outro e não olham a si mesmos, né? Então acaba muito, e por isso, né? Por que a gente está conversando aqui, uma psicoterapeuta com uma profissional que trabalha com aconselhamento de carreira? Porque tem tudo a ver com a forma como a gente conduz a vida, o nosso nível de satisfação e insatisfação, né? Sim. Lu, aqui tem a Bel está lembrando que nós vamos agora fazer o entrelaçamento do método Curação. Hoje começa um grupo de mentoria para profissionais da área da saúde, entrelaçando o método Curação com a prática clínica. Então, são discussões de casos, né, que a gente vai usando como pano de fundo a tecnologia de gestão das emoções e vamos discutindo os casos, né, e a relação terapêutica. Basicamente, respondendo a pergunta, quem eu sou frente aos fatos. Então, quem é o médico, quem é o psicólogo, quem é o terapeuta, quem é o profissional da área da saúde frente ao seu paciente numa determinada circunstância. Esse grupo vai acontecer todas as terças-feiras, das 14 horas às 15h30. E às segundas-feiras, vai começar a semana que vem, um grupo para facilitadores, ou seja, todas as pessoas que trabalham com o humano e que queiram aprender essa tecnologia de gestão das emoções do método Curação, vamos nos reunir segunda-feira das 2 às 15h30 e também os profissionais vão trazer os seus casos, os seus clientes, os seus colegas, os seus embates, os seus enfrentamentos, as suas questões, as suas dúvidas. E vamos fazer 2 grupos operativos, então, centrados bem na prática. Na segunda-feira para os facilitadores e na terça-feira para os profissionais da área de saúde. Aqui tem uma colocação no que eu quero ler. Vargas, como lidar neste cenário de pandemia com um emprego que já não permite a felicidade possível? Eu acho que é super importante isso, que é o seguinte: nós estamos começando, a panela de pressão está começando a apitar. Ela vai apitar muito nos próximos semanas, nos próximos meses. Muito! Nós vamos passar por
zona de bastante instabilidade nos próximos 2 anos. O mundo, ou bolinha colorida. Então, tudo fica nevrálgico, tudo tem dor. Eu estou falando aqui e estou me dando conta que engraçado, que está me dando uma dorzinha. Então, a gente vai ficando com os nervos à flor da pele, em tudo. Com relação às nossas relações amorosas, com relação às nossas relações de cuidado com o nosso corpo, com relação aos nossos dinheiros, com relação aos nossos fazeres de trabalho. Então, tudo vai ficando à flor da pele. Então, nesse momento, é super importante ter modos. Modos significa o seguinte, significa o que a Lu tinha dito antes. Eu me sinto mal, me sinto culpado, porque eu não quero mais estar nesse lugar onde eu já fui muito feliz. Isso acontece sempre em qualquer relação na qual a gente foi muito feliz ou teve um sentido existencial muito grande, muito significativo, e a roupa ficou apertada. Ou a roupa ficou uma roupa de palhaço, que nem diz o Rodrigo. O Rodrigo diz uma coisa que eu acho muito legal, assim. O nosso corpo muda e às vezes a gente fica com uma roupinha apertada e às vezes a gente fica com uma roupa de palhaço, porque a gente tinha um estar no mundo que era determinado, ocupava um determinado lugar e a gente se recolheu. Então, essa roupa que é importante que a gente ajuste, Vargas, é a cada momento. E sim, é muito exigente. É muito exigente. E por isso que a gente necessita de bons e confiáveis interlocutores. Então, é necessário conversar sobre isso com a Lu, com os amigos, comigo, com muita gente. Eu sempre acho, Cris, né, que a gente precisa amadurecer a ideia do rompimento, né? Então, assim, quando a gente consegue esgotar todas as possibilidades de ficar, principalmente neste momento, né? Fazer uma opção de rompimento, né? Amadurecida. E eu diria assim, isso para o trabalho e para todas as relações. Porque realmente, neste momento da vida, o que não está bom aparece de um jeito muito escancarado. Né? É isso que tu está dizendo. Então, assim, o meu conselho é esgota todas as possibilidades de ficar. E se olha também para poder ver o que pode ter teu nesta insatisfação. Né? Se não se consegue resgatar o que foi bom e o que serviu por muito tempo, bom. Aí eu acho que tem que amadurecer a ideia do rompimento. Mas é importante saber que é um momento delicado de mercado para pensar numa recolocação. As pessoas que definirem, quer dizer, quem foi demitido é uma outra dinâmica. Agora, quem não foi demitido e pensa em ir embora, se puder protelar um pouco essa tomada de decisão, né? Melhor. Se não puder protelar a tomada de decisão, que seja uma decisão consciente de que o tempo médio de recolocação hoje pode ser maior do que o normal. É importante a pessoa estar organizada financeiramente, porque a contratação ela pode demorar mais tempo, né? Então, às vezes uma conversa, uma única intervenção, Cris, não necessariamente 10 sessões de aconselhamento de carreira, ajudam a pessoa a clarear o que está pegando e a poder conseguir ficar um pouquinho mais, né? Eu tenho alguns profissionais que têm me procurado para isso, que é para poder amadurecer a ideia da saída e até mesmo da permanência. Como é que eu posso aguentar um pouquinho mais, né? Lu, olha só, entrou aqui a Raquel Agostini, que é uma pessoa da minha vida, uma pessoa muito, muito importante assim, para mim. A Raquel vem da área da saúde, né? E eu me lembro que há muitos anos atrás, a Raquel, eu não sei se ela estava na Alemanha ou se ela estava na China, eu não sei onde que a Raquel estava, que a Raquel me disse que ela estava dando aula de curação. Ela pegava os livros, ela fez um grupo de pessoas, ela começou a fazer um aconselhamento. E eu me lembro que eu recebi aquilo da Raquel
com uma surpresa e uma gratidão, no sentido de que é muito importante isso que tu disseste, Lu, que as coisas que não estão bem aparecem, e que no momento de crise, e que quando a gente se desloca de uma zona de conforto, como a Raquel, que saiu do Brasil para acompanhar o Edmundo, o marido dela, e eles têm se mantido fora do Brasil, eu já não sei, acho que 10 anos. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, as coisas emergem, as coisas ruins e as coisas boas. Então, assim como a Raquelzinha, quando ela viu-se em outro lugar, ela reconheceu-se como um agente de curação, botou os livros embaixo do braço e foi trabalhar com as pessoas. Fico toda arrepiada de contar isso. É muito importante que a gente confie que nessa zona de crise do Bolinha Colorida, nesse coro... Chegou a dar um calorão agora, lá na e falar na nossa capacidade de revolução, essas crises, elas são placas tectônicas que se movem. E nós vamos brotar, dá vontade de chorar. Nós vamos brotar com o que existe de mais potente dentro de nós. E aí, o trabalho emocional é um trabalho de profunda conexão com as nossas tripas. Porque se a gente tiver essa conexão, vai brotar de nós o ir, o vir, o ficar e o transformar. Então, eu quero que a gente ouça a Lu com muita atenção, porque a Lu não está recomendando que a gente tolere, porque tolerar pode ser muito nocivo para a nossa saúde. Às vezes, a gente tem até um rompante e sai de uma relação, de um trabalho, num ato de saúde. Quem olha de fora pensa, meu Deus, deu um tiro no pé. Não, gurizada. Às vezes, ficar e ser complacente e ser tolerante faz com que a gente aniquile a nossa potência criativa, porque a gente vai se deteriorando. Então, eu estou fazendo aqui a apologia da impulsividade? Não. Eu estou fazendo aqui a defesa de que só cada um de nós é que sabe, olhando para onde? Para suas tripas. Mas, então, Cris, às vezes acontece, o que eu acho que é importante é assim, ó, é que as nossas escolhas, elas têm que ser responsáveis, a gente tem que saber o que nos espera. Então, eu estou falando de uma realidade de que, ok, é possível romper, sim, mas sabendo, sem idealizar, que a recolocação pode acontecer rapidamente. Agora, quando eu vejo que a relação é tóxica e nociva, eu sou a primeira a dizer, sai, entende? Sai, né? Isso. Só que, em geral, as relações tóxicas, abusivas e nocivas também têm um lado nosso na forma de se relacionar e de permitir também. E muitas vezes, Cris, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um exemplo importante, né? A empresa absorve quase todo o meu tempo. As demandas são abusivas, eles estão abusando de mim. Em alguns momentos, Cris, as pessoas chegam com esta queixa e o desejo de ir embora por isso. E às vezes, muitas vezes, eu percebo, e no encontro com a pessoa a gente descobre que ela tem muita dificuldade de dar limite, que ela tem muita dificuldade de gerenciar o seu tempo, de dizer não. Então, em alguns momentos, a gente olhar este nosso lado pode fazer com que a gente consiga ficar um pouquinho mais, já que a situação da recolocação pode ser crítica. Agora, quando tem uma relação que está fazendo muito mal para as pessoas, é inevitável pensar em sair mesmo, né? Mas vamos fazer uma saída planejada e organizada. Claro. Lu, isso que a Lu está dizendo, eu, assim, concordo absolutamente com o que a Lu está dizendo. O que eu estava chamando a atenção antes é o seguinte,
E a Lu está dizendo, assim, com muita delicadeza, assim, isso é uma dificuldade da gente, dizer não. Não, isso não é uma dificuldade da gente, assim, não, isso é uma dificuldade da gente de dizer não. Então, eu busquei aqui o poema da Nanda, né, Barreto, que diz, mergulho em mim, pouso no meu coração. Digo sim, porque aprendi a dizer não. Então, se tu não sabe dizer não, tu tá ralado na vida. É com os filhos, com o marido, com a mulher, é com o pai, com a mãe, com o papagaio, com o irmãozinho. E tá E no ralou-se, trabalho, no trabalho, no momento atual, em que tá tudo junto, porque a maioria das pessoas estão em casa com cachorro, gato, papagaio, família, filho e mais ainda todas as demandas de trabalho. Isso fica insuportável, né? Isso, mas é isso que é legal. Não é que o trabalho está insuportável, é que o trabalho é talvez a única coisa que a pessoa consegue se demitir. Porque se demitir dos filhos, do marido, da mulher, do pai, da mãe, da casa, né? Tá mais exigente isso, né? É isso. E aí a pessoa necessita retirar-se de algo. E ela vai se retirar do trabalho. E eu sempre me lembro da minha avó, da avó Madalena, da mãe da minha mãe, que ela dizia assim, a melhor maneira de arrumar, minha avó, a melhor maneira de arrumar um namorado é tendo um namorado. E eu, como assim, vó? Não, que a gente está com um namorado, entendeu? Homem chama homem. Como assim, vó? Não, que se a mulher está sozinha, entendeu? Os homens já não olham muito. Mas se a mulher está acompanhada, aí eles olham mais. E eu, vó? Então, uma vez eu dei uma palestra no Banco do Brasil e disse para o pessoal, garotada, se vocês não estão felizes no Banco do Brasil, comecem a largar currículo estando no Banco do Brasil. A gestora que tinha me contratado se mexeu na cadeira, assim, ficou muito inquieta, porque se vocês estão em casa e se vocês estão desempregados, isso é menos bom do que se vocês estão empregados, bem empregados, satisfeitos e ainda querem mais. Enfim. E eu acho que é bem lembrado, Cris, o que tu está trazendo, que é o seguinte, a gente pode olhar outras oportunidades de trabalho sem precisar se demitir. Então, a demissão é uma medida super drástica. Por que não olhar oportunidades de trabalho enquanto se está trabalhando, né? E nisso a gente avalia, inclusive, como é que está o mercado, né? Quer dizer, tu está encontrando vagas, tu está encontrando oportunidades, não está tendo oportunidades. Isso faz com que a gente também possa avaliar se a gente precisa recuar e segurar a onda um pouquinho, ou se a gente pode tomar uma decisão e sair, né? Isso. Sempre conectada com a realidade, né? E não com a idealização das coisas. Isso. É que esse movimento da idealização, é com ele que a gente arrebenta a nossa vida. Não importa em que área, é com ele que a gente vai e dá um tiro no pé, nos dois pés. A Lígia do Toque de Expansão. A Lígia do Toque de Expansão diz assim, sinto que usar a gratidão pelas conquistas e própria história, se honrar, contribui na felicidade do ser, pois a tendência do ser humano também é se julgar. A prática da gratidão contribui. A prática da gratidão já é determinante. A prática é determinante. O Eduardo. Viver a transitoriedade e acolher a finitude com consciência da escolha e das suas consequências. E a Lu arremata dizendo agora. Letras garrafais. Agora. Agora, só existe agora, Danúbia, é verdade, temos que testar as possibilidades. Assim não sofremos tanto. Não precisamos sofrer, Danúbia. Não precisamos. A semana passada eu estava com a dispneia suspirosa, eu passei assim, tomando decisões, né? Então a gente precisa, é bom que a gente humildemente se dê conta que a tomada de decisão, ela drena a nossa energia. E que nós não precisamos sofrer para tomar as nossas decisões. Muitas vezes a gente não se dá esse direito e a gente só toma decisão porque não aguenta mais sofrer.
que é péssimo. Mas, enfim, é o que a gente muitas vezes faz. Aqui, Ionadá. Ai, os nomes, Ionara. Ionara. Ionara, que bonito. Então, já estava no meu planejamento uma parada sabática, porque o meu emprego estava me fazendo mal e acentuando as minhas dores de fibromialgia. E agora? Aproveita, Ionara, aproveita porque a hora é agora. Olha para dentro de ti, faz esse caminho de autoconhecimento, Elisa. Na minha vida profissional, que está sendo praticamente aqui no Japão, eu tolerei muitas vezes essas relações tóxicas e abusivas. O meu lado japonês vinha que tenho que aguentar. Pois então, isso aí é muito nocivo. Yara, isso, estar organizado e com o pé no chão. Elisa, e com isso tudo, toda vez acabava eu adoecendo e saía por ter passado do meu limite. Exatamente, exatamente, Elisa. Agora tento planejar melhor as minhas tolerâncias, emoções e relacionamentos, tanto no trabalho, família, amizade, sociedade. É isso aí, minha flor. Vargas, o cenário nos permite desenvolver... Desenvolver... só um pouquinho. Não consigo. Cris? Ele aqui. Só deixa eu terminar, que eu já te passo aqui, ó. Tá. O cenário nos permite... Só que some, cara. O cenário nos permite desenvolver maior jogo de cintura e autoconhecimento. Sim, Vargas. E para lidar com isso, precisamos buscar recursos, psicoterapia, assessoria de carreira e yoga. Sim, Lu, é isso aí. A gente fala, eu estou falando com vários públicos, na verdade, né, Cris? Nós estamos falando, porque são muitas as causas da insatisfação no trabalho, né? Eu lembrei de uma outra situação que eu atendi uma profissional, que eu lembro que ela chegou muito culpada e disse assim, eu vim te procurar, Luciana, porque eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu não me encontrei ainda profissionalmente, eu acho. As duas experiências, uma jovem, né? As duas experiências que eu tive profissionais, eu me sinto um peixe fora d'água, assim, eu não me identificava com a empresa, não me identificava com as minhas responsabilidades, com aquela turma lá, né? E eu olhei e pensei assim comigo, no primeiro dia que eu atendi ela, eu disse, essa guria é uma joia, ela não tem dificuldade, grandes dificuldades, ela simplesmente ainda não achou a turma dela. E ela chega culpada, muito culpada, achando que ela tinha um problema muito grave, né? São poucas as pessoas, Cris, que encontram um propósito de carreira rapidamente, né? A gente, às vezes, demora muito tempo, às vezes quase que uma vida toda para encontrar qual é a tribo da gente, qual é a turma da gente. E no trabalho, nas relações de trabalho, isso também acontece. Então, eu acho que vale lembrar, já que a gente está se encaminhando para o fim da live, lembrar disso também para as pessoas, né? E que eu acho que o que vale a busca, né? Não a desistência. Sim. Não desista de encontrar a tribo, né? Sim. É muito bonito isso que a Lu diz, e às vezes não tem uma tribo para encontrar, tem uma tribo para construir. Para construir. E aí, elas não estão prontas. Elas não estão prontas, e aí a gente pode fazer... Não é mágico esse encontro, né? Não é mágico esse encontro. A gente pode fazer a nossa tribo, né? Que é o que eu estou dedicada na minha vida a fazer. O Bororó é uma tribo, né? E é uma tribo de índios mesmo, né? E a Bororó é essa rede de competências, de afetos, de amores, de lugares no mundo, né?
E a gente, nessa rede de amparo, a gente vai tecendo cada vez mais uma malha fina que torne a nossa presença de saúde, de militantes, de semeadores, fazendo essa semeadura de curação. Então, para se despedir, a Luli, eu vou ler aqui, a minha idealização é querer uma equipe como eu penso. Muito bom ouvi-las, muito bom, gurizada. Então, agora eu vou pedir que a gente... Pessoal, vou me despedir então, né? Queria agradecer a participação de todo mundo, te agradecer, Cris, pelo espaço, pela troca, pelo amor, né? Fico muito feliz de fazer parte dessa tribo, né? De ter encontrado uma tribo também, né? Um beijo grande para todo mundo. Um beijo. Vamos fazer aqui uma respiração. Uma respiração. Eu vou dizer assim: sob o céu do acolhimento, acolho o sol do incontrolável e as diferentes fases da lua da minha responsabilidade pelo meu próprio cuidado. Acolhendo o sol do incontrolável, encontro nos seus raios a finitude de que tudo é passageiro, o inconsciente como meu guia, os outros com a certeza de que ninguém manda em ninguém, e o acaso como o grande mistério da vida. Acolho também as diferentes luas da minha responsabilidade, que às vezes é plena e cheia, outras vezes é minguante, e por sorte crescente. E amparo a minha responsabilidade na pergunta: quem eu sou frente aos fatos? Com isso, eu nos convido a nos dirigirmos aos 5 passos de curação, com a pergunta no coração: qual é meu desafio agora? No desejar, eu evoco a terra com a sua estabilidade, que se enraize em mim o desejo consciente de me fazer feliz a cada momento. E eu dou um passo mais para perceber. E peço que a água acompanhe o meu perceber com a sua qualidade da flexibilidade, trazendo ao meu perceber a atenção amorosa, banhando-me de atenção amorosa, para que eu possa perceber a vastidão dos eventos, tanto externos quanto internos. E assim eu dou um passo à significação. E no pêndulo da significação, eu busco na minha mochila as memórias e eu avalio se elas ainda estão atuais. Com essa investigação amorosa da minha mochila, eu limpo as memórias traumáticas, atualizo o presente e me dirijo holograficamente construindo no futuro aquele que eu quero ser, a vida que eu quero ter e aquilo que eu desejo saber. Dou um passo a mais para o agir, respondendo à pergunta: para que esse sentimento? E no agir eu evoco o fogo. O fogo com a sua qualidade da discriminação, da iluminação, da sabedoria, para que o fogo ilumine o meu processo de escolha, renúncia e luto. E com a lagriminha das renúncias, dos trabalhos de lutos necessários a tudo aquilo que não acompanha o agir, porque para agir aqui agora, uma escolha. Eu respondo à pergunta: é bom para mim agir assim? E passo final da minha caminhada, refletir. Para acompanhar o refletir, eu evoco o elemento éter na sua qualidade de vazio, do sagrado vazio da transformação. E com essa posição de humildade, eu olho para trás e vejo o meu desejar, o meu perceber, o meu significar e o meu agir fazendo essa trilha da saúde. E assim eu agradeço aquilo que foi possível fazer e vibro em contemplação. E esse contentamento me inunda de gratidão e da possibilidade de compartilhar aqui e agora conosco companhias que têm o mesmo propósito na vida: nos fazermos felizes
em qualquer cenário. E o desafio é agora. Agora que o Insta vai nos derrubar. Tchau!